Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as principais notícias e as últimas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse mundo de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, quinta-feira, a sua penúltima atividade em preparação para a partida de estreia no Campeonato Brasileiro, amanhã, sábado, contra o Internacional no Maracanã. A atividade dessa quinta-feira do Flamengo começou com a expectativa de notícias definitivas e animadoras em relação a Gerson e Bruno Henrique, que recuperam-se de problemas físicos. Depois da folga da quarta-feira, os selecionáveis rubro-negros estavam na data FIFA. Wesley, Léo Ortiz, Alexandro Varela e Gonzalo Plata se apresentaram ontem, quinta-feira, no CT Ninho do Urubu e treinaram normalmente. Sobre Gerson, o Flamengo entende que a seleção brasileira forçou muito o atleta nos treinos. A versão do jogador é contestada por quem viu as atividades, que classificou apenas como baixa intensidade e insuficientes para agravar o quadro de lesões. O caso intrigou um pouquinho o Flamengo. Ainda sobre Gerson, notícia boa. O jogador e o Flamengo encaminharam a renovação do contrato com uma valorização salarial até o ano de 2030. Falta só assinar. Então, vamos aguardar a assinatura para a gente comemorar mais essa renovação do Coringa. Bom, vamos entrar agora na atividade propriamente dita de ontem. Sobre a atividade de ontem, Gonzalo Plata, que foi o único dos selecionáveis que jogou as duas partidas na data FIFA, fez trabalhos internos sem ter problema algum. Treinará normalmente hoje na última atividade de preparação para enfrentar o Internacional. Outro jogador que não apareceu no campo de treinamento de ontem, quinta-feira, foi Nicolás de la Cruz. O meia não treinou, não por conta de lesão, mas porque teve uma indisposição alimentar durante o dia. Hoje deve treinar normalmente também de la Cruz. Gerson novamente fez trabalhos internos, não foi ao campo, deixando ainda mais incerta a sua presença na estreia do Brasileiro amanhã contra o Inter. O treinamento de hoje, o último em preparação para a estreia no Brasileirão, vai nos dar uma resposta definitiva se Gerson vai para o jogo ou não. Depois das ausências, vem a presença, pois o Flamengo deve ganhar um reforço importante para o jogo contra o Internacional amanhã no Maracanã. Trata-se de Bruno Henrique, recuperado da lesão na coxa direita, treinou com o grupo e já está liberado para voltar a jogar. Deve ir para o jogo, deve ser titular diante do Internacional de Porto Alegre. Meus amigos, assim como fez na quarta-feira em relação a Libertadores da América, o Flamengo enviou para a FIFA ontem, quinta-feira, digamos, uma pré-lista com 50 nomes para o Mundial de Clubes. A lista será a mesma que foi enviada para a Libertadores. O regulamento do Mundial diz que os 35 jogadores da lista final sairão desses 50 pré-inscritos e que os clubes poderão incluir 2 novos atletas entre os dias 27 de junho e 3 de julho após a fase de grupos. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB 24-25 na noite de ontem, quinta-feira, no Maracanãzinho, enfrentando seu rival Vasco da Gama pela 24ª rodada da competição.
E o Flamengo venceu por 84-78, mantendo assim uma invencibilidade e uma escrita de 10 jogos sem perder para o seu rival. O Flamengo volta a jogar sábado, dia 29, às 16 horas contra o Botafogo, partida que terá transmissão da Flá TV. Da Flá TV não, da Flamengo TV. O futebol feminino do Flamengo, depois de estrear perdendo no Campeonato Brasileiro na categoria para o São Paulo, voltou às disputas da competição ontem à tarde em Salvador contra o Bahia e tropeçou mais uma vez. Depois de terminar o primeiro, pasmem meus amigos, depois de terminar o primeiro tempo, vencendo por 3-0, a equipe relaxou e no segundo tempo deixou o Bahia empatar em 3-3, sendo esse o placar final. Deixamos lá na Bahia 2 pontos que estavam praticamente ganho. Meus amigos, hoje, sexta-feira, é dia de estreia no Mengão. Afinal de contas, os portugueses Nuno Campos e seu auxiliar Gonzalo Cruz estreiam no Flamengo Sub-20 em clássico carioca contra o Vasco da Gama nas disputas do Brasileiro da categoria. A partida acontece às 16 horas no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca e o Sport TV transmite a partida. Meus amigos, a Flamengo TV.live já é realidade. E já estreia nesse sábado, juntamente com a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Maracanã. A transmissão para o exterior contará com pré-jogo comandado pela jornalista Daniela Boaventura e marcará a estreia com a narração da partida feita por João Guilherme. Em cerimônia realizada ontem à noite na Zona Sul do Rio de Janeiro, a FERJ encerrou o Campeonato Carioca de 2025, elegendo e premiando o campeão e os melhores da competição. O campeão, para quem não lembra, foi o Flamengo, e a seleção do campeonato ficou da seguinte forma: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Fuentes do Fluminense, Pulgar, Gerson e Arias do Fluminense, Bruno Henrique, Cano do Fluminense e Begete do Vasco da Gama. O Gerson foi eleito o craque do campeonato e Felipe Luiz o melhor treinador, né? Mais uma vez, a competição não teve premiação em dinheiro, que é uma vergonha para o futebol carioca. Meus amigos, vamos saber aqui um pouquinho do Deportivo Táchira, adversário do Flamengo na estreia da Libertadores 2025, no próximo dia 3, na Venezuela. Bom, apesar das médias de públicos baixas do Deportivo Táchira no campeonato venezuelano, até por conta de não terem um time muito forte, né? Mas a expectativa do jogo contra o Flamengo é de casa cheia, por ser realmente o Flamengo. O Deportivo Táchira joga de preferência no esquema 4-4-2. O time venezuelano prioriza a defesa, gostando de povoar bem o meio-campo, com o objetivo de atrapalhar a troca de passes do adversário. Atualmente, eles têm a segunda melhor defesa do campeonato, com 4 gols sofridos em 8 jogos, né? E, por outro lado, o ataque é o pior entre os 6 primeiros colocados da liga local. Simplificando, as forças do Deportivo Táchira estão na defesa e no meio campo. O pior setor do time é o setor ofensivo, né? Então, há poucos dias, o próprio Deportivo Táchira foi vice-campeão da Supercopa da Bolívia, perdeu nos pênaltis, né, a conquista desse título. Então, é mais ou menos esse aí que será o nosso adversário na estreia da Libertadores. Bom, o Flamengo de Luiz Eduardo Batista, que pensa o seu orçamento, para ser apresentado e votado, que projeta, né, o seu orçamento para ser apresentado e votado em abril,
no COD e nele estima receber ao menos 20 milhões de euros, né, de dólares, ou seja, 115 milhões de reais na disputa do Mundial, sendo 88 milhões por participação e os demais valores como bônus de performance. Afinal de contas, cada vitória vale 2 milhões de euros e cada empate vale 1 milhão de euros. E cada passagem de fase no Mundial é um valor consideravelmente bom, né, em dólar. O Flamengo, nesses 3 primeiros meses da temporada de 2025, tem apenas a terceira maior média de público do futebol brasileiro, com 30.044 torcedores de média. Está atrás do Corinthians, que é o primeiro com 44.148 torcedores, e do Cruzeiro, que tem 30.797. Eu acho que com a chegada do Campeonato Brasileiro, nós vamos retomar o posto de maior média de público do futebol brasileiro. As transmissões da TV Globo terão mudanças com a chegada do Brasileiro de 2025, que começa no próximo final de semana. A emissora irá estrear um novo pacote gráfico totalmente reformulado, terá novas vinhetas e apresentará também novidades tecnológicas, né? Então, vamos esperar para ver essas novidades da Globo. Meus amigos, o Flamengo já faz atualizações na plataforma FlamengoTV.live para facilitar a vida de quem vai acessar o serviço. Agora, além do CPF, o usuário vai poder se identificar também pelo número do passaporte, né? Para quem está no estrangeiro, é uma boa. Bom, o departamento jurídico do Flamengo, representado pelos advogados Marcos Mota, Michel Assef Filho e Flávio Willeman, realizou uma palestra para os jogadores e comissão técnica do elenco profissional no CT Ninho do Urubu, com o objetivo de abordar temas relacionados à integridade e questões disciplinares fora das 4 linhas. Então, é importante que o Flamengo tenha esse tipo de atitude, essas palestras educativas para a comissão técnica e também para o grupo de jogadores bola dentro da nova gestão. Bom, meus amigos, o estado do Ceará não decepciona. E eu vou explicar por quê. Por quê, Marquinhos? Porque uma nova pesquisa de opinião pública do Instituto Opinus, encomendada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação, afiliada da Globo aqui em Fortaleza, aponta quais times os cearenses mais torcem. O Flamengo lidera a pesquisa e a preferência, sendo o primeiro colocado preferido com 18% dos entrevistados. O Ceará vem em segundo com 16% e o Fortaleza aparece na terceira posição com 14%. Então, o Mengão, líder de torcida aqui no estado do Ceará, onde eu estou. Para encerrar o giro de notícias do Mengão, a comissão de arbitragem da Conmebol definiu o boliviano Jery Vargas como árbitro da estreia do Flamengo na Libertadores da América na próxima quinta-feira contra o Deportivo Táchira, jogo que será realizado na Venezuela. Bom, meus amigos, as notícias do Mengão dessa sexta-feira são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.